Muito bem. A nossa catequese, semana passada, ela acabou, concluiu as verdades do credo, né? E nós começamos agora a estudar os mandamentos. O que são os mandamentos? Né? Parece uma palavra assim, está mandando, por que eu tenho que obedecer? Qual que é a ideia do mandamento? O mandamento é a lei de Deus. É o manual de informações que Deus criou ao nos criar para nos ajudar a viver bem, a ser feliz. Ele, como nosso Criador, ele sabe mais do que nós o que a gente precisa para ser feliz. Ele colocou na nossa consciência uma série de leis naturais que a gente, assim, raciocinando, pensando nas coisas, fala, olha, isso aqui funciona, falar a verdade, respeitar a esposa, não trair a esposa, ter um trabalho honesto e trabalhar para receber o salário, etc. São coisas naturais. A gente chama isso de lei natural. Qualquer pessoa sem religião, sem Deus se manifestar, ela tem isso já na consciência dela. Um modo de agir natural que faz as coisas serem bem feitas. Só que isso é a parte, vamos dizer assim, básica da obediência. Deus, para explicitar essa parte natural, ele explicitou nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que ele entregou para Moisés no Monte Sinai, assim, praticamente 1000 anos antes de Cristo, talvez até um pouco mais, aquele povo que tinha acabado de sair do Egito. Então, é uma lei moral de como a pessoa vai cuidar de si, prestar culto a Deus e também se relacionar com os outros. Então, ele está explícito em muitas coisas negativas e positivas. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão é referir-se a Deus com respeito, né? Os juramentos, etc., que se fazia sem muito critério. Depois, prestar culto a Deus no domingo, na época era no sábado, né, para Moisés. Então, esse culto a gente não trabalha, a gente não faz os outros trabalharem. No caso dos cristãos, é ir à missa nos domingos e dias de guarda, são só 4 ao longo do ano, além dos domingos. Depois, honrar pai e mãe, uma coisa natural, né? A gente respeitar os nossos pais, a gente cuidar deles, a gente ajudá-los, né? Falar sempre a verdade. Depois, não matar, que é respeitar a vida, defender a vida, não guardar rancor, nem ódio, nem nada. Não pecar contra a castidade é respeitar o próprio corpo, usar do corpo de uma maneira assim, natural, positiva, respeitar o sexo oposto, né? Usar o sexo para dentro do casamento, estar aberto à vida, uma série de coisas positivas referentes ao tratar o sexo oposto. Depois, não roubar, que é respeitar as coisas dos outros, devolver o que a gente pede emprestado, né? Uma série de coisas positivas. O não roubar é o negativo, é evitar o pecado. Depois, não cometer falso testemunho, que é o não mentir, não fazer calúnia, não fazer maledicência, falar a verdade, mas falar mal dos outros, né? A internet está contribuindo muito para isso. A gente anonimamente critica as pessoas e joga pedra, vamos dizer, joga lenha na fogueira para queimar os outros, né? Uma coisa meio absurda. Pois não cobiçar a mulher alheia. Então, você tem uma esposa, então a sua esposa é sua esposa, né? Não tem que querer a esposa do outro. E esposo é a mesma coisa. Então, qual que é a ideia disso? Que a gente nem olhe, nem pense, né? Nem, a mulher do meu amigo é homem para mim, né? Não quero saber. E depois, não cobiçar as coisas alheias. O cobiçar, no sentido dos mandamentos, é ter um amor desordenado às coisas. É bom a gente querer ter as coisas, ter um bem-estar melhor, a gente lutar por trabalhar, por ganhar as coisas, mas não ficar apegado a essas coisas, não sentir inveja porque o outro tem e você não tem, certo? Esses são os 10 mandamentos. Agora, maneira prática também que Deus deixou para a gente, né, baseada nos evangelhos e nas epístolas,
nas cartas de São Paulo, de São Pedro e de São João, são as obras de misericórdia. Obras são ações de misericórdia, onde a gente ajuda os demais. Existem 7 obras corporais e 7 obras espirituais. As corporais é alimentar quem tem fome, dar água para quem tem sede, vestir quem está nu. Quer dizer, pensando numa sociedade pobre, né, faminta, que era essa sociedade, vamos dizer, de 2000 anos atrás, que não tinha essa abundância de bens que a gente tem, são coisas assim totalmente necessárias. Dessas obras de misericórdia é enterrar os mortos. Você fala, não, isso é óbvio. Não era óbvio. Dava trabalho fazer um buraco, né? Não tinha ferramentas. Muitas vezes pedra, o corpo ficava jogado lá, né? As aves de rapina vinham comer. Então, são obras onde a gente cuida do bem-estar e das pessoas em geral. E depois tem as obras de misericórdia espirituais, né, que são mais importantes. Ensinar os ignorantes, dar bom conselho, são coisas ligadas à alma. Então, qual que é a ideia também? A gente praticar essas obras. Jesus fala no juízo final, ele fala assim, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Fala uma série de coisas, de obras de misericórdia. E as pessoas falam assim, quando foi que nós fizemos isso nas pessoas que estão sendo julgadas no juízo? Ele fala, toda vez que você fez isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Ou seja, o nosso julgamento final, né, o nosso juízo final, vai ser baseado nas obras de misericórdia que a gente fez. E por último, só para acabar a ideia geral desse tema, né, o tema está um pouquinho mais explícito na folha, Deus deu o poder da igreja para interpretar esses mandamentos, e a igreja também criou alguns mandamentos da igreja. Não são coisas novas, são explicitações de coisas que já estão lá nos mandamentos de Deus. Então, ir à missa aos domingos, confessar pelo menos uma vez por ano, comungar pelo menos uma vez por ano, pagar o dízimo segundo o costume, ou seja, colaborar para a igreja poder se manter, são mandamentos da igreja, tá? Não é uma série de regras, tá? É uma série de orientações para a gente ser feliz. Tem que pensar nisso. Deus que nos ama criou essas leis, nos deu essas leis para que a gente seja feliz. A gente confia nele, por isso a gente obedece a ele, né? É a base do outro tema da aula de hoje, que é a obediência, né? Obedecer a Deus por amor, e a gente vai ver que a gente é feliz fazendo isso, tá? Até a próxima, gente!